Fala aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Então, estamos voltando aqui à nossa aula de cultura corporal esportiva, tá? Algumas aulas anteriores eu decidi fazer alguns podcasts. Essa aula eu decidi fazer uma videoaula pra gente mudar um pouquinho o formato, não é verdade? Também é legal, né? Então, olha só, nós estávamos falando sobre o basquete, não é verdade? E aí, nós tivemos algumas conversas sobre o basquete ser adaptável ou não. O que é isso? Sobre o basquete poder ter algumas modificações, sobre o basquete poder acontecer em algum outro lugar. E aí é por isso que eu perguntei para vocês se vocês tinham alguns materiais, lembram-se disso? Para fazer uma espécie de quadrazinha de basquete, uma espécie de espaço nosso do basquete. E aí para isso eu passei alguns vídeos, eu dei algumas imagens para vocês, na verdade eu fiz algumas análises de imagens para que nós pudéssemos reconhecer tudo aquilo que uma quadra, tudo aquilo que um espaço de basquete necessita. E aí eu perguntei para vocês algumas coisas que disso vocês tinham em casa. E aí vocês me falaram. E algumas de vocês me falaram até coisas que poderiam servir, por exemplo, para uma cesta, para uma bola. E aí foi muito legal, isso foi material da nossa discussão, não é verdade? Por quê? Porque a grande pergunta é essa, o basquete pode ser adaptável? O basquete pode ser modificado para acontecer em um outro lugar que não na quadra? A resposta é sim. E olha só, não só o basquete, qualquer outro esporte, seja o futebol, seja o vôlei, seja de repente um outro tipo de esporte que a gente não conheça, alguns esportes que que não estão, por exemplo, aparecendo ou não estão em destaque na televisão, por exemplo. Vários desses esportes, e aí basta a gente pesquisar e procurar um pouquinho mais sobre eles, eles podem ser adaptados, eles podem ser trazidos de onde eles estavam, né, serem deslocados desses espaços e trazidos para nossa casa, para o nosso espaço, para o nosso ambiente, tá? E aí é que está a beleza das coisas. Elas podem ter novos significados, elas podem ter novos sentidos. Basta a gente tentar adaptar isso, tentar mudar, tentar trazer para a nossa realidade. Olha aí que legal, não é verdade? Então, o que eu quero que a gente pense então sobre o basquete? Se nós trouxermos o basquete para dentro da nossa casa, se nós adaptarmos o basquete, ele continua sendo basquete? Bom, ele não vai ser um basquete como é jogado na quadra, não é verdade? Ele não vai ser um basquete como é o basquete de competição que a gente conhece. Mas por outro lado, ele vai ser um basquete, mas vai ser o nosso basquete. O nosso basquete adaptado, o basquete que nós conseguimos fazer. Então, a resposta para essa pergunta, se continua ou não sendo basquete, é sim e também é não, tá? São os dois ao mesmo tempo. Então, o que eu quero? Que nós possamos começar a montar o nosso próprio espaço do basquete. Que cada um de vocês, na casa de vocês, com aqueles materiais que vocês me falaram, com aquelas adaptações que vocês me falaram, por exemplo, uma cesta de roupa que não está sendo usada poder virar a cesta de basquete, tá? Cada um vai pensar de uma maneira, como vocês já falaram para mim, como nós conversamos, em relação a como pode modificar isso daí. E vai começar a criar o seu próprio espaço do basquete, tá? Então, essa vai ser uma atividade que vai demorar um pouquinho mais. Eu vou dar um tempo maior para vocês. Eu vou dar um tempo de 2 semanas para ser feita, tá? E aí nós vamos já finalizando esse tema do basquete que nós iniciamos, que nós conversamos, falamos, vivenciamos, tá certo? Então, ó, eu quero que vocês iniciem essa atividade. Não deixem de registrar a atividade lá na plataforma onde eu estou pedindo, tá bom? Mesmo que você não tenha terminado a sua quadra, manda ela metade pronta ou manda só os materiais que você conseguiu, tá? Porque essa atividade é para daqui 2 semanas e aí eu vou avisar certinho quando é para a sua quadra estar pronta, tá certo? Mas vamos iniciando então a fazer a atividade porque pode ser que demore um pouquinho mais, pode ser que alguma coisa você precise adaptar melhor, alguma coisa você acha que pode mudar, tá bom? Então, ó, não deixa de acompanhar as videoaulas, não deixa de acompanhar a rotina, tá? Porque as videoaulas, as aulas ao vivo, os chats,
Tudo isso conta como aula, conta como presença, conta como atividade feita, tá bom? Não deixa de registrar, porque nós precisamos acompanhar quem está fazendo, quem está produzindo o material, tá bom? Mas até o momento eu tô vendo que a grande maioria tá fazendo tudo, tá muito bacana, tá todo mundo me enviando, tá tudo guardado aqui e eu tô acompanhando quem tá fazendo tudo isso, tá certo? Então, ó, pessoal, um abraço para vocês. Comecem então a fazer essa atividade, tá bom? E pensem em tudo isso daqui que eu falei para vocês, tá certo? Então, ó, abraço, boa semana para todo mundo e nós nos vemos nas próximas aulas.